Então, boa tarde, pessoal. Vou falar um pouco desse artigo que eu escolhi para apresentar. Por que eu escolhi esse artigo? Eu estava conversando, tentei reunião agora com o Gabriel e com o Tomás, e eles estão nesse negócio do neurônio de valmina da esquizofrenia. Aí eu perguntei para o Tomás, aí, Tomás, qual artigo que você acha legal? Aí ele falou, esse aqui. E aí eu falei, você vem sem falta na reunião, né? Aí ele falou, vou. Aí ele não veio, porque ele teve outra reunião, mas eu estou apresentando o artigo mesmo assim, porque é um artigo bem bacana. Eu acho que tem mensagens legais para todo mundo no laboratório. Se vocês tiverem dúvida, pergunta, pode intrometer no meio e a gente segue. Tá. Primeiro, uma visão tipo, do que é o artigo. Isso que sei lá, uma ferramentinha do Wikidata, claro, tem que meter o Wikidata em tudo, que acaba sendo parte da minha vida, mas é uma ferramenta que você dá uma overview dos artigos, assim. E qual que é o tchan desse artigo? Ele é basicamente o pessoal do Karolinska, lá na Suécia, e o pessoal do Allen Brain Institute, fica lá em Seattle. Então é uma galera de neurociência mesmo, neurociência true, e que está fazendo muita coisa legal de single cell. Esse pessoal, sei lá, Rebecca Rod, Ed Line, Jeremy Miller, esse pessoal é todo do Allen Institute, e estão publicando coisas super interessantes, então vale a pena seguir essa galera, quem curte cérebro. E a galera do Karolinska também está sempre produzindo coisas legais. E o Fábio tá no Karolinska. O Fábio Paul, que fez mestrado no Elder, ele tá lá no Karolinska agora. E é isso. Isso aqui é só uma nuvenzinha que essa ferramenta gera, que meio que mostra os temas principais do artigo. E sei lá, divertido. É um artigo sobre esquizofrenia, single cell e Genome-Wide Association Studies. Isso é basicamente tudo que é. Tá. Qual que é o objetivo do artigo? É bem o que o título diz mesmo. Eles querem detectar quais tipos celulares do cérebro estão relacionados à esquizofrenia. Né? Você tem dados de esquizofrenia de genômica, mas que não estão mapeados para células específicas, para mecanismos específicos, e quer dar uma dissecada um pouco de como essa variância gênica, na verdade, funciona no cérebro. Então, qual que foi a metodologia deles? Eles juntaram várias pessoas lá do Karolinska que já tinham produzido datasets de cérebro. Isso já faz uns anos, então não são tantas células assim, né? Se tem tipo 10 mil, 5 mil células por estudo, eles meio que fizeram um pool de tudo isso. Todos os amigos lá se uniram, pegaram os datasets e montaram meio que um datasetzão, né? Harmonizaram as labels do dataset, fizeram dois níveis, um nível mais geral, tipo, sei lá, célula piramidal, o astrócito, e um outro mais granular, então indo realmente, sei lá, um pouco mais na especificidade, né? O neurônio, por exemplo, pegar o exemplo do Gabriel, sei lá, o neurônio, interneurônio de parvalmina da região XYZ. No caso, eles não pegaram interneurônio de parvalmina, mas é só para dar um exemplo de uma coisa mais granular. Então, legal. E a partir disso, eles têm os datasets, juntaram de vários lugares. Não teve dataset novo para esse artigo, foi meio que reanálise, mas era reanálise pelas próprias pessoas que produziram. Então, no jogo político da coisa, fica um pouco, né? Fica interessante aí. E aí, a ideia deles era pegar esses tipos celulares, obter uma assinatura gênica para cada um deles, e com essa assinatura gênica de cada tipo, achar quais desses tipos celulares está associado à esquizofrenia. Então, bem simples, né? Pega as células, vê o que cada uma delas é e vê quais delas está enriquecida para genes de esquizofrenia. Fala, Mauro, manda. Pergunta, eu não li o artigo, mas e eu estou vendo aí a imagem do cérebro. O cérebro, o bulbo cerebelo, eles fizeram algum tipo de mapeamento do tipo, célula do tipo tal é mais enriquecida na região córtex frontal ou córtex olfatório. Cara, eles não estavam olhando isso exatamente. Aí na hora de fazer a análise, tipo, porque isso foi. Cada paper meio que foi dar uma olhada. A ideia deles era. Eles foram bem focados na esquizofrenia, nisso eles foram objetivos, na real. Na hora de dar os rótulos, em alguns casos eles deram um rótulo geral, então para o cérebro inteiro. Em outros casos, eles deram rótulos específicos para uma área. Então, meio que teve esses dois níveis de coisas. Né? Mas foi basicamente que eles tinham essas amostras dos estudos diferentes. Não foi uma coisa extensiva, sabe? Tipo, não foi meio que, vamos olhar o cérebro inteiro, vamos estudar essas diferenças. Foi uma coisa meio, a gente tem essas amostras, vamos trabalhar com elas. Fez sentido? Sim, fez. E aí, o que eu estou fazendo é esse mapeamento. Só que aí, de novo, eu estou caindo no problema da label. Eu tenho a célula, eu sei qual que é a célula,
qual que é o tipo, com base na assinatura, eu sei qual que é o tipo de célula que eu tenho, mas eu não Uhum. sei de qual região ela vem, porque, tipo, Cara, eu não isso é tenho a label, point. mas Porque tem diferenças, não tem diferenças, você tem que criar a label, né? Mas vamos, cara, depois vamos conversar isso, porque eu tenho maior eu tô interesse aqui. pensando em formas de criar, eu posso ir uma por uma, mas vai ser É. Não, suicida. cara, depois vamos fazer uma reunião, se tiver uma reunião para pensar sobre isso, eu tô super afim de conversar, porque isso é Vai, super dentro do interesse, assim. manda bala aí. Mas beleza, continuando aqui com o artigo, essa figurinha aqui é a figura 1A deles, assim, que eles mostram. No eixo Y é o número de tipos celulares, digamos, né, que são Level 2 Subdivision, são os tipos celulares que eles atribuíram no dataset, e aí no outro é o número de células sequenciadas, e esse QI, então os nomes é o nome do primeiro autor de cada um dos artigos, ou sei lá, ou qualquer outro nome que eles quiseram dar para o dataset, e KI é Karolinska Institute, ou qualquer coisa assim, que é tipo meio que somando tudo, né? Então, somando tudo, eles tinham, sei lá, 150 tipos celulares e 10 mil células. O Dronk e o IBIS não são do Karolinska, são de outros lugares. E são de humano. A figura é meio confusa, mas isso era meio para só mostrar o dataset deles que eles colocaram. E aí, eles fizeram uma coisa bem interessante, cara, para obter a assinatura gênica. Eles fizeram uma medida que eles chamam de especificidade de expressão. Então, não é o p-valor, não é o fold change daquele grupo, é essa tal de especificidade, que é uma métrica que, para ser sincero, eu não me interessei o suficiente para ir a fundo e entender exatamente como é, mas a ideia é que genes mais específicos para uma célula têm uma especificidade mais alta, né? E aí o que está rolando aqui nessa figura que eles botam como figura B é que cada corzinha dessa é um decil dos genes ordenados por especificidade em relação à célula. Então, você tem poucos genes que são extremamente específicos aqui, né? Esse DRD2 é muito específico para esses neurônios de interesse, receptor de dopamina ou algo assim. E aí você vai indo e você vai tendo, tipo, muitos neurônios que são pouco específicos e por aí vai. Muitos genes que são pouco específicos para esse tipo de célula e por aí vai. É só uma forma diferente para quem mexeu com single cell de fazer tipo find markers, que é basicamente achando marcadores de uma forma um pouco mais elaborada. E aí, esse é o resultado do artigo, e dá para acabar aqui, na real. O que eles fizeram foi que eles pegaram dois gene sets, um de genes associados à esquizofrenia e outro de genes associados à altura. Então, você tem genes variantes associadas por DWOS a pessoas mais altas, mais baixas, etc. E viram para esse tipo de neurônio, para esse medium spine neuron, um enriquecimento para cada decil. Então, pegou tipo os 10 genes mais específicos desse neurônio e viu o enriquecimento. Aí depois pegou 10% mais específico, viu o enriquecimento. Depois foi do 10 a 20, viu o enriquecimento. Do 20 ao 30, blá blá blá, e por aí vai. E quanto mais específico o gene set era, maior o enriquecimento para genes de esquizofrenia, mostrando que esse tipo celular estava associado ao gene de esquizofrenia. Eu achei bem legal esse resultado, achei uma forma bonitinha de mostrar essa relação do tipo esquizofrenia, achei elegante, achei legal. E aí, o que foi legal também é que eles fizeram um controle, né? Será que isso rola para todos os genes? Não, vamos olhar então para um outro gene set de altura e não tem essa relação. Né? Você não tem uma relação progressiva, bonitinha, de aumento, né? Tão clara. E é isso, aí acabou aqui. Não, mentira, tem muito mais coisa no artigo. Eles fizeram. É um Nature Genetics, acho, né? E aí ele é. Vou até confirmar. Nature Medicine, Nature Genetics. Nature Genetics. Então tem bastante coisa. Isso aqui foi tipo eles mostrando que os genes específicos são realmente específicos. Então, nos labels dele. Ah, e aqui uma coisa que o Mauro perguntou, né? Aqui, ó. Neurônio glutamatérgico do hipotálamo, né? Então deve ter neurônio glutamatérgico de outro lugar. Então eles fizeram um pouco de diferença nisso, mas não com muito detalhe, assim. E aí algumas coisinhas, né? GFAP é marcador de astrócito. Nossa, tem uma especificidade altíssima para astrócito. Realmente está funcionando o algoritmo. Você tem IF1,
é um gene de resposta inflamatória. Eu acho que o gene é IF, mas a proteína acho que é IBA1, tem marcador IBA1 de microglia, altíssimo em microglia, e por aí vai. Então, meio que mostrando que o negócio está funcionando com certa especificidade. Beleza, isso aqui é só, tipo, checagem de qualidade. E aí, legal, até aí eles têm o resultado principal, o resultado que eles constroem o paper em cima, mas eles fizeram outras coisas. E aí que primeiro estão mostrando, eles usaram dois métodos de enriquecimento para ver esse enriquecimento dos DCs com o chip celular. Isso que acho que é só, sei lá, é meio que um controle técnico, assim, que é interessante. Eles usaram um corte de significância com correção de Bonferroni, que significa basicamente que eles foram bem stringentes na hora de cortar, e isso dá uma moral para o resultado deles, assim, você fica tipo, nossa, legal. Eles usaram um corte bem rigoroso aqui, né? E de onde veio os gene sets que eles usaram? Os gene sets que eles usaram a partir de um GWAS, um estudo. GWAS, para quem talvez não saiba, é um estudo que basicamente pega um monte de paciente, nesse caso 100 mil pessoas, e aí vê quem tem uma certa condição ou não, faz mede o genoma e basicamente tenta ver quais traços, quais genes, quais variações estão associadas a certos traços, grosso modo. Mas basicamente o que você fica no fim das contas é uma lista de genes que estão associados a esse traço de interesse a partir dessa população. E eles pegaram 140 losses, 140 regiões gênicas que muitas vezes caem dentro de gene, às vezes caem em região reguladora de gene. Então isso varia um pouco. Mas basicamente tinha 140 hits que eles conseguiam cruzar com esses neurônios. Eles viram que tem um enriquecimento. Então, certos tipos celulares expressam mais esses genes do que seria esperado ao acaso. Então, quais tipos celulares são esses? Um é esse medium spiny neuron, mas os outros são tipo células piramidais, interneurônios estriatais e corticais. E você não tem. Eles não acharam um enriquecimento do tipo para microglia, para oligodendrócito. Estão mostrando que tem um efeito interessante aí dessa expressão global do GWAS com esses tipos celulares. Então, vale a pena dar uma olhada melhor para eles, se você está querendo estudar e entender a esquizofrenia. E aí, eles fizeram a mesma coisa, olhando para vários tipos celulares, mas agora eles compararam com vários gene sets de vários outros lugares e viram que nem sempre acham uma associação tão bonita, mas acharam uma associação para a esquizofrenia. E isso eles bateram na mesma tecla. Olha, essas células estão relacionadas à esquizofrenia. Do que são vários GWAS diferentes e mostrando em vários contextos. Legal. Até aí, tinha sido tudo com camundongo, né? Os genes, as assinaturas dos tipos celulares tinham vindo de estudos de camundongo. E aí eles fizeram um mapeamento dos genes de camundongo para gene de humano e contrastaram com os estudos de GWAS e acharam legal. E aí a etapa seguinte era, talvez tenha sido até um revisor que encheu o saco, não sei, mas eles falaram, não, vamos olhar em cérebros de humano. E cérebro de humano, eles comentam até no paper, interessante, que o cérebro de camundongo, os neurônios são mais resistentes, são um pouco mais robustos, então você consegue fazer um single cell legal. No cérebro humano, os neurônios são mais delicados, então na hora que você vai fazer o single cell, a célula estraga e começa a dar bagunça, então o pessoal faz muito single núcleos, que são várias formas diferentes, eu não sei também os detalhes, mas você acaba vendo a expressão dos genes do núcleo só, que estão ali presos no núcleo, você separa o núcleo, às vezes você faz por microdissecção a laser. Então, tem várias formas aí elaboradas, elegantes, de catar esse núcleo e medir. E eles fazem essa discussão no artigo que, especialmente para o cérebro, você cria um viés quando você olha só para o núcleo, porque você tem transcritos, que eu estava falando antes, até com o Mauro, você tem transcritos que eles estão enriquecidos nos dendritos, em certas partes da célula. Então, se você pega só o núcleo, você está perdendo esse sinal dos axônios, dos dendritos e tal. E isso pode causar viés. E essa figura que eles colocam no artigo
Eu nem entendi direito o que essa figura está mostrando, mas o que eles querem, está mostrando de fato, mas o que eles querem mostrar com essa figura, aqui em vermelho e grande, é que você tem diferença dos datasets que são de célula contra os datasets que são de núcleo, e que você tem uma diferença ali ah, nos transcritos, e isso pode causar um viés. Isso é meio que só para falar que tem uma limitação, que depois eles continuaram usando os datasets da mesma forma, assim, e foram olhar agora os datasets de humano, exatamente as mesmas coisas que eles tinham visto para Camundongo. Então, exatamente o mesmo estudo, exatamente o mesmo método, com a diferença que agora as figuras são verdes e eles usaram células de humano. Antes eram azuis e usaram células de Camundongo. E eles mostram que os resultados são mais ou menos os mesmos. Assim, você tem principalmente enriquecimento em neurônios, que passou pelos dois métodos diferentes que eles usaram. Aqui eles têm neurônios piramidais. CA deve ser hipocampo, que não tinha no estudo do Camundongo, mas eles tinham aqui. Interneurônios diferentes, inclusive aqui, ó, Gabriel, os neurônios de pavão-mumina com enriquecimento. Mas basicamente tudo teve enriquecimento em algum grau, né? É tipo de neurônio enfim, neurônios das diferentes partes do cérebro. Uh, legal. Aí o que eles fizeram agora, depois que foi interessante, foi continuar tentando olhar enriquecimento, mas agora, em vez de eles usarem GWAS, eles usaram vários gene sets diferentes que estavam associados à esquizofrenia. Então, por exemplo, isso aqui era um conjunto de genes, um gene set, que são alvos de drogas antipsicóticas. Então, são genes que a gente sabe, sei lá, você tem drogas usadas para tratar a esquizofrenia, existem alvos moleculares conhecidos dessas drogas, esse era um gene set contendo esses alvos, e aí vendo quais dos neurônios eram enriquecidos para esses alvos desses drug targets. Então, abordando por um outro ângulo. E mesmo por esse outro ângulo, também você tem o enriquecimento dos medium spine neurons aqui, das células, dos neurônios piramidais do hipocampo, e acho que SS deve ser córtex somatosensorial, mas, de novo, meio que refletindo o que foi encontrado antes. E aí já começou um pouco a encheção de linguiça, mas ainda está interessante. O que eles fizeram depois, porque eles pegaram vários gene sets, já que eles já montaram o código, já tinha um script bonitinho, né? Pegaram vários gene sets associados a vias moleculares associadas à esquizofrenia. Então, por exemplo, esse roxinho aqui são genes, não sei se são só do complexo do NMDA ou são os genes associados, mas é o gene set relacionado ao receptor NMDA, e aí viu que esses genes estão enriquecidos aqui nos mesmos neurônios da esquizofrenia, né? Claro, tem um cherry picking aqui, porque eles pegaram exatamente aqueles que deram o resultado que eles queriam, mas meio que essa ideia. Eles rodaram para vários gene sets diferentes e vendo aqueles que fluíam. E isso é legal, porque isso não é uma relação tão clara, mas você começa a dar umas mapeadas dos mecanismos moleculares que podem estar ali rolando. Tá meio que dando uma visão geral extra da coisa. As figuras suplementares têm, tipo, deve ter umas 10 figuras só de vários gene sets contra os neurônios para dar essa explorada. Fez sentido o que está rolando aqui? Tipo, cada uma dessas coisas é uma barrinha para cada uma das células, está vendo que está super enriquecido para os medium spine neurons, para a piramidal e tal. Isso aqui foi uma coisa bem legal que eles fizeram. Que eles viram os neurônios relacionados, até aí tudo bem. Só que você pode ter esse enriquecimento de duas formas. Pode ser que cada tipo celular tem seus genes específicos, e esses genes específicos estão relacionados à esquizofrenia, ou pode ser que os vários tipos celulares compartilham um conjunto de genes, certo? Compartilham um conjunto de genes entre si, e esse conjunto de genes está relacionado à esquizofrenia. Então, eles fizeram uma análise que eles meio que... Eu também não adentrei a matemática da coisa, mas a ideia era meio que corrigir, assim. Meio que condicional no sentido de... Tá, se eu levo em consideração a expressão desse... Se eu desconto a expressão desse tipo de célula, eu ainda acho o efeito. O que eles fizeram, sei lá, se eu não desconto nada, eu acho um efeito aqui para piramidal e para medium spine neuron e para cortical. Aí, se eu desconto o efeito dos neurônios corticais,
Ó, aqui vai para zero, mas aqui continua tendo um efeito, aqui continua tendo efeito e continua tendo efeito. São menores, né? Então esse desconto já deu uma descontada. Então tem algum componente que é compartilhado entre essas células. Mas existe alguma coisa que não é paneuronal, que é específica desses neurônios específicos. Aí por aí vai, né? O desconto medium spine neuron continua tendo efeito. Mas ó, se eu desconto os neurônios piramidais do cornus ammonis aqui, o efeito desses outros neurônios vai embora. Então, provavelmente a presença desses neurônios nessa métrica é só porque eles compartilham o mesmo módulo que os neurônios CA1. Isso é uma coisa um pouco complicada, mas eu achei bem legal de mostrar assim, e é um resultado interessante, assim, interessante, mostrando que você tem esse componente tipo celular específico e não componente compartilhado geral. E aí, para continuando nessa análise do enriquecimento condicional, eles montaram um diagrama de Venn com os 4 tipos de neurônios de interesse assim, deles. Eles pegaram, acho que, não sei se eram os 100 genes mais expressos, algo assim, de cada um deles, os 100 principais, ou algo nessa linha. E aí viram quantos eram compartilhados entre cada um deles, né? Então, sei lá, 39 genes são só do MSN e de mais nenhum dos outros. 50 genes são só dos cortical interneurons e mais nenhum dos outros. E por aí vai, né? Você tem as interseções. E isso já dá um overview de como eles se relacionam, mas eles pegaram e viram um enriquecimento. Eu nunca tinha visto, na real, esse plot de enriquecimento para gene sets. Eu achei que é útil, vale a pena ser copiado, né? Então, vendo que, por exemplo, enriquecimento para genes associados a esse microRNA é só no MSN, só nesses neurônios aqui. E nenhum dos outros gene sets teve essa associação. Né? Para dopamina também. Não, só no MSN e nenhum dos outros. E aí você tem, sei lá, export dendrítico. Está associado já a esses aqui e já está associado de uma forma um pouco mais aberta. Então, eu achei uma forma legal de visualizar. E no overlap de todos está associado a genes de sinapse. Então, faz sentido, que é meio que uma coisa associada a todos. Eu achei legal. Eu nunca tinha visto alguém fazer um gráfico desse tipo e me pareceu bonito e útil, assim. Bonitão. Né? Parece umas flores, assim. Eu achei que causa. E é informativo, não é? Não chega a ser... não é só bonito, né? E aí, enfim, nossa, ficou horrível esse slide, devia ter melhorado. Mas perdão. Mas as conclusões dele basicamente foram que eles acharam conexões claras dos genes de esquizofrenia para 4 tipos cerebrais principais. Então, os MSNs, esse medium spine neuron, esses neurônios do cornus ammonis 1 do hipocampo, do córtex somatosensorial e os interneurônios corticais. Então, vendo conexões, eu falo, olha, a gente pode dar uma olhada melhor para essa. Eles fizeram esse comentário meio que, tipo, meio que em passant, assim, né? Porque não tinha nada a ver com o que eles estavam buscando, mas é legal, mostrando que tem essa subrepresentação sistemática de espécies dendríticas quando se faz single núcleos. Então, é uma coisa sempre você lembrar que isso pode ser um bias nas suas análises. E eles deixam bem claro na discussão, que é bem honesto, falando que, olha, esses neurônios estão envolvidos, mas a gente não está excluindo os outros, não. Os outros podem estar envolvidos de outras formas. Isso é só o que a gente consegue ver olhando o grosso, o sinal grosso do DWOS, esse monte de gene junto. Mas você pode ter detalhes específicos, mecanismos finos, e provavelmente tem, de fato, que não estão envolvidos nessas células. E aí eles terminam com essa chamada que é talvez aquele pulo, um pouco pulo demais, mas é interessante, falando que eles concluem que esses dados de variantes para essas doenças poligênicas, eles podem estar associados não ao cérebro como um todo, mas assim tipos celulares específicos, grupos específicos de célula. E você olhando para esses tipos específicos de célula, a gente consegue dissecar um pouco mais da patofisiologia dessas doenças. É basicamente isso, aí termina. Tem 32 páginas suplementares, coisa para a gente sempre lembrar na hora de a gente fazer um artigo que
Às vezes vale a pena dar uma enchida na suplementar, assim. Né? Eu vou dar uma passadinha nas suplementares só para mostrar, não tudo, né? Mas algumas que eu achei interessante. Então, essa aqui, por exemplo, foi eles mostrando o enrichment. Pegaram a expressão do GTEx, que é um consórcio que tem expressão de vários tecidos diferentes e viram um enriquecimento para o gene de esquizofrenia nesses tecidos. E não é à toa, né? O maior enriquecimento foi no cérebro de fato, então, sei lá, esperado, quase óbvio, mas interessante às vezes reafirmar os óbvios, assim. Isso aqui é o que eles mostraram, né? Que eles mostraram na figura um esse enriquecimento pro MSN. Mas aqui eles estão mostrando aquela cara do mata-cobra e mostra pro AL. Estão mostrando aqui todos os gráficos para cada um dos tipos celulares, mostrando, olha só, você tem essa tendência nesses aqui que a gente falou, mas nos outros a linha é praticamente reta. Você não encontra a mesma coisa. Eu não lembro porque eu botei isso aqui, mas é mais coisa mostrando. Tá, aqui eu acho que era genes associados por expressão diferencial, acho que por isso que eu coloquei. Tipo, era um gene set que não vinha de DWAS, era um gene set que vinha de DAGs, que era mais ou menos o que o Gabriel estava querendo fazer. Eu tenho que lembrar, eu não lembro porque eu botei isso, mas enfim, é mais uma análise desse tipo de enriquecimento, achando enriquecimento para as mesmas células. Isso aqui é uma figura que está na suplementar, mas é muito melhor do que aquela que está na principal. Isso é basicamente mostrando quando você faz o condicionamento para um tipo celular, o quanto de sinal que você tem. Então, sei lá, se eu ignorar os genes do MSN, bem, MSN está ignorado, mas eu ainda tenho sinal para todos os outros. Se eu ignorar os genes do CA1, eu só tenho sinal para o MSN, praticamente. Os outros sinais caem. Então é meio que olhando esse condicionamento essas interrelações. Isso é fino, isso é bem legal, assim. Isso, se eu fosse revisor do artigo, eu ia ficar impressionado positivamente. Eu fiquei, qualquer forma, saudade do MSN, né? Sim. Fazer uma apresentação temática só com aquelas janelinhas que aparecem para cima da MSN. Aí a pessoa ficava entrando e saindo várias vezes, aparecendo várias. Tudo bem. Mas então, esse condicionamento foi bem. Essa expressão condicional eu achei bem elegante. E eles fizeram a mesma coisa, só que agora, tipo, em vez de condicionar um de cada vez, eles condicionaram por todos os outros. Então, se você exclui a expressão dos neurônios piramidais, dos neurônios do córtex, os neurônios piramidais do CA1, do córtex somatosensorial e os interneurônios, você exclui a expressão de todos esses, o sinal dos medium spine neurons ainda está firme, forte, brilhando. Mas para todos os outros casos, se você inclui os outros sinais, você não tem mais esse enriquecimento tão legal. Então, de fato, os medium spine neurons, pelo menos dentro desse universo que eles estavam estudando, são um tipo solar que tem uma pegada legal com esquizofrenia. E aí, outra coisa legal é que eles incluíram uma parte de rationale, uma supplementary note que eles explicaram passo a passo por que eles fizeram isso, como eles fizeram as coisas, né? We did this because, assim, fizeram cada coisa explicada. E eu achei isso muito legal. Não é tão comum, pelo menos eu não estou tão acostumado a ver um texto explicando o processo de tomada de decisão. Então, acho que vale a pena, principalmente para o Gabriel, tá trabalhando com essa maginha, dar uma olhada nessa rationale que está na suplementar, que aí você consegue entender todo o processo de pensamento. E acho que com isso eu encerro a apresentação. Se não tiver alguma pergunta, dúvida, tamo aí, né? Muito massa. Fiz já minhas perguntas. E essa parte de racional, às vezes a gente acha que fica claro no texto principal do paper. E aí vem umas perguntas do revisor justamente por causa disso. Não ficou claro. E aí é legal que eles colocaram isso. Também nunca vi isso. Eu achei legal, tipo, ó, se vocês quiserem saber mais por que a gente fez isso, olha esse texto que a gente explicou por que a gente fez as coisas. Qual foi o processo de tomada? Maneiro, achei maneiro. Vou copiar.
Sei lá, eu acho que a moral que a gente pode pegar desse estudo para tipo, o laboratório é. Acho que o número um é que foi todo reanálise, né? Eles usaram dados públicos só, ou semi-públicos, mas não eram dados que eles produziram para isso. É um paper Nature Genetics que eles não produziram nenhum dado experimental para ele. Aham. E eles conseguiram resultados legais, assim. Olha, 20 autores e um consórcio no meio. Ah, e o consórcio tem um monte de gente, mas é porque basicamente assim, em vez de eles pegarem dado público, eles pegaram um dado público e aí botaram todo mundo que, que publicou o dado. Tipo, quase isso, assim. Hum. E esse consórcio tem gente demais nesse artigo, na real, assim. Mas tem, tipo, esse consórcio deve ter umas 100 pessoas, assim. É Então, impressionante. isso é uma coisa que eu li esses dias, que quando você pega dado público e você vai usar o dado público, o que o cara escreveu foi um comentário, foi um editorial da Nature, acho que saiu. O cara falou isso, ó, se você pega um dado público e você está usando o dado público para fazer o seu artigo, o cara que fez o. Você cita a origem do dado, você cita o paper do dado, ou se for do GIO, qualquer coisa, você cita de onde você tirou o dado. A menos que o autor do dado, o criador do dataset, participe de fato na sua análise, você não deve incluí-lo como autor. O cara fala bem desse jeito. Assim, tipo, não, ele não É. deve ser incluído como autor. Mas é um caos esse tipo de coisa. E nesse caso, foi tipo, foi meio que. Eu não sei como esse paper surgiu, assim, mas ele parece ter sido uma reunião do departamento do Karolinska, e o pessoal se juntou e falou: estamos todo mundo aqui fazendo. Vamos juntar e fazer um projeto junto? E aí meio que juntou o dataset de todo mundo do instituto e fizeram, assim, né? Porque, O que revela que eles têm um grau de organização muito maior que o nosso. é, sim. É a Mas impressão que eu tenho. mas o legal é que tudo que eles fizeram aqui para esquizofrenia, tipo, dá para fazer para qualquer outra doença num pulo, né? Em teoria, assim, tipo, em teoria, se conseguia fazer para transtorno bipolar, era só você mudar os gene sets, você tem o mesmo pipeline, assim. Ah, eu achei esse negócio da especificidade também bem legal, vale a pena dar uma olhada, tipo, porque a gente usa métricas que não são tão legais, assim, e aí. Eu bati o olho e falei, mas por que ele tá falando que os primeiros 10% tá muito maior? Depois que eu vi que tá em escala log. É, Mas é. a figura não é, essa figura especificamente não é super clara, mas a coisa de você juntar indices e fazer um enriquecimento desse jeito, eu achei isso mais elegante do que fazer, por exemplo, um GCE, que você usa tudo também, mas você mostra numa figura só, sei lá. O GCE para mim ele é muito pouco claro o que está acontecendo aqui. É bem claro, você está pegando tipo 10%, depois os outros e está fazendo enriquecimento. Sei lá. Tá, show. É isso aí. Obrigado. Acho que